Bom, a taxa está baixa, o MS está bom. Então, vamos lá. Professor, Oi. o senhor vai dar aula para eletrônica hoje também? Acredito que sim. Essa aula vai ser rápida, só tem 2 tópicos para a gente discutir. Ah, então beleza. Vamos lá, deixa eu reproduzir aqui. Guia. Se estiver aparecendo, vocês avisam aí. Tá aparecendo. Apareceu. Beleza, a gente viu algumas propriedades, deixa eu só recapitular essas propriedades e a gente retoma. Então, nós vimos, dadas as propriedades, se eu tiver um produto entre 2 números ou um número e uma incógnita, no logaritmando aqui eu posso separar essa estrutura de log aqui em 2 logs, né, para cada uma das parcelas do produto. Outra propriedade que a gente discutiu e viu exemplos foi o log da divisão, ou seja, se tiver aqui B dividido C dentro, como logaritmando dessa estrutura de log aqui, eu posso separar por uma diferença de logs, desde que eu assuma que a parte de cima, o B, vem antes do C na subtração. Outra propriedade foi a propriedade da potência. Propriedade da potência, a gente tem uma estrutura aqui que está como potência dentro do logaritmando, e a partir daí a gente começa a ver uma estrutura que faz com que a potência... Eita. Silencioso. Aí, tem uma estrutura aqui de potência dentro do logaritmando que eu posso passar essa potência como um fator multiplicativo dessa estrutura aqui de log. Tá? Em resumo, passar a potência para dentro do log. Agora a gente está falando da estrutura de colog, que nada mais é do que uma anotação para não ter que escrever logaritmo negativo. Então, quando ver em algum livro a estrutura colog de B, na verdade é o simétrico, a imagem simétrica do logaritmo de B. Então, menos log de B, assumindo assim a mesma base. As condições aqui estão estruturadas, são as mesmas, o logaritmo tem que ser maior que zero, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. A gente já explicou isso nas 3 aulas anteriores. Aí aqui tem um exemplozinho que, não sei se tem alguém aqui que é de química, mas a estrutura de pH, né? Ele faz aqui uma mençãozinha, depois vocês dão uma lida nessa parte de cá, e diz que o pH está sendo medido pelo colog da estrutura aqui de hidrogênio, né? Então, numa soluçãozinha aqui desse exemplo, a estrutura de hidrogênio aqui está com carga de 1 por 10 a menos 7, né? Está aí, notação científica já aqui, aplica-se o colog diretamente aqui. Aí, todas aquelas propriedades que a gente viu antes, pode e deve ser aplicadas aqui para fazer essa estruturação. Vamos deixar em colog primeiro e a gente vai discutir algumas propriedades. Primeiro, eu vejo aqui que eu tenho um produto entre 1 que está multiplicando 10. Então, eu separaria isso em colog de 1 somado com colog de 10 elevado a menos 7. Aí eu volto para cá e ficaria com colog de 1, que seria menos log de 1. Aí, deixa eu voltar aqui para mostrar a propriedade para vocês. Essa foi na aula retrasada, que a gente fala log de 1 na base A. Alguém lembra? Aqui, ó. Log de 1 na base A, né? Toda vez que log de 1 em qualquer base que seja, o resultado disso vai ser zero. Então, quando eu separo a primeira estrutura, a outra que a gente vai usar lá embaixo vai ser essa de cá, log de A na base A, ou seja, desde que o logaritmando seja igual à base que eu estou trabalhando, o resultado disso vai dar 1. Vamos voltar para lá. Aqui. Então, quando eu venho aqui, colog de 1 multiplicado por 10 a menos 7, eu posso separar numa soma. Então, ficaria colog de 1 mais colog de 10 a menos 7. Como eu disse, colog de 1
pode ser reescrito como menos log de 1 na base, como não está mostrando base nenhuma aqui, que base é essa? 10. 10. Professor, Oi, você poderia dar um zoom, aumentar um por favor? pouco. Pronto. Então, Aí tá bom. a base é Obrigado. 10. Então, menos log de 1 na base 10, pela propriedade que a gente viu lá em cima, é zero. Então, a primeira parcela da soma já dá zero. Aí eu venho para a segunda aqui, que é colog de 10 elevado a menos 7. Inicialmente, a gente tem que colog, então seria menos log de 10 a menos 7, que é esse resultado que a gente está vendo aqui. E a gente sabe que tem uma propriedade lá em cima que garante da potência, né? Vamos botar lá para mostrar. Opa, acho que eu travei aqui, subindo. A propriedade está aqui. Então, o que é que acontece? Como lá embaixo é 10 elevado a menos 7, eu vou pegar esse menos 7 e vou jogar aqui para frente. Vai ficar menos 7 vezes log de 10 na base 10, como a gente conhece. Vamos descer aqui e voltar para a conta. Quando a gente chega aqui, esse menos 7 vem para aqui para frente, que já tem um negativo aqui, né? Então, vai ficar 7 positivo vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é aquela propriedade que a gente viu lá. Log de A na base A. Log de A na base A é 1. Então, vai ficar 7 vezes 1. O resultado dessa conta aqui dá 7. Alguma dúvida nessa estruturação aqui? E no uso das propriedades, que foi exercício que vocês fizeram na aula passada? Beleza. Essa segunda aqui, aplicação também direta, né? Como é colog de 100, é na verdade menos log de 100. Como não aparece a base é 10. 100 a gente sabe que é 10 ao quadrado. Então, usa a propriedade de potência e joga para frente. Então, vai ficar menos 2 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 a gente sabe que é 1. Então, o resultado dá diretamente menos 2. O livro ele não explica aqui que propriedades ele está utilizando, mas se porventura tiver questões que precisem, vocês sabem que na justificativa vocês têm que mencionar quais são as operações que está levando a cada passo do cálculo que vocês estão fazendo. Beleza? Vamos só mostrar um outro aqui para vocês verem. E aí, aqui nesse resultado, por exemplo, nesse 63 aqui, o resultado deu que o pH dá 7. A gente sabe que a escala do pH está variando de quanto a quanto. Quem lembra? Ninguém lembra? Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês. Quando a imagem aparecer. 0,14. Isso. Deixa eu interromper o compartilhamento. Tem mais gente aqui pedindo para entrar também. Aí aqui, tela inteira. Tela inteira. Permite todos. Está reproduzindo? Sim. Pronto. E aqui tem um exemplo da escala do pH, né? O cálculo do pH. Então aqui, ó, vai do 14 até o 0. Aquela questão lá deu 7. É considerado neutro. Mais para cima, né? Mais básico, mais puxando para alcalino. E para o lado de cá, aqui, essa daqui está mais bonitinha, explica melhor. O nível de crescimento da acidez e da basicidade para o lado de cá. Tá? É uma aplicação de escala de pH, um exemplo aqui ilustrando algumas estruturas, depois vocês dão uma pesquisada e veem isso aí. Porque essas estruturas estão definindo aqui o pH, um exemplo para cada um do pH. Por exemplo, o sangue da gente, ele é um pouco puxado para básico, a primeira escala aqui, a partir do 7. Deixa eu voltar lá. Permitir aqui. Vou botar aqui. Aqui. Apresentar a guia. Aí, temos esse exemplo aqui. Já está reproduzindo novamente?
Sim. Assim. Esse outro exemplo aqui, calcular o pH da solução, aí tem aqui o potencial aqui hidrogênio iônico dele, 2 vezes 10 menos 8. E aqui ele está dando informaçãozinha lá da tabela. Tá? Por que ele está dando isso? Porque nesse caso aqui, quando a gente fez aqui, estruturou essa soma, ficou colog de 1 mais colog de 10 a menos 7. Qualquer outro tipo de cálculo de pH que eu precisasse fazer, qualquer outro exemplo, eu vou precisar conhecer quando eu separar. Quando eu separar isso aqui, vai ficar colog de 2 mais colog de 10 elevado a menos 8. Aí colog de 10 a menos 8. Aí eu fico com toda essa estrutura. Aí vê, temos aqui log de 2, 0,30 a 10. E esse de cá é isso mesmo. Tem um log de 2 aqui, 0,30 a 10, mais colog de 10 elevado a menos 8. O menos 8, pela propriedade, a gente vai passar para frente. Então, vai ficar aqui colog de 2 mais, ou menos, né? Menos 8 vezes colog de 10. Fazendo agora as mudanças dos cologs. O que era colog de 2 vai ficar menos log de 2. O que era menos 8 colog de 10 vai ficar mais 8 colog de 10, né? Ou mais 8 log de 10. E quando eu fizer a propriedade aqui, que vai ficar 10 na base 10, passa a ser somente o 8. Mas essa estrutura aqui vai ficar menos 0,3010. Então, menos 0,3010 somado com o 8. Dá quanto isso aí? Deixa eu fazer aqui a continha. 8 menos 0,3010. Então, dá 7,699, né? Se a gente está trabalhando com 4 casas decimais lá, a quarta casa está 0, o resultado deu em 3 casas decimais. Então, 7,7 para deixar em 2 casas. Aí, o que é que eu diria com relação a isso? Isso é um resultado que esse potencial é um potencial ácido, é um potencial básico. Seria o quê? E aí? Seria ácido. Não, ele está puxando para básico, né? Ele está mais do que 7, deu 7,7, se não me engano, o cálculo que eu fiz agora há pouco. 7,7 ele está chegando próximo de 8. A gente viu ali naquela escalinha que eu mostrei para vocês que de 7 é o neutro, né? Está tabelado como neutro, que foi o primeiro exemplo, mas se ele está puxando para 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ele está puxando para uma solução mais básica. Já se ele vai diminuindo até o zero, né? Ele vai para uma solução mais ácida. Como ele deu 7,7, como eu mostrei lá, o sangue, ele tem o pH 8, que é um pH já levemente básico. Então, seria uma boa aproximação para esse exercício que a gente está fazendo agora, essa situação desse exemplo seria um bom exemplo para o sangue, né? Mas isso aí depois vocês vão dar uma olhada que não faz muito sentido para a gente, não. Era mais saber usar o colog. Toda vez que aparece o colog, a gente vai transformar esse colog em menos log. Se for menos colog, né? Vai ficar mais log. Aí tem alguns exercícios aqui. Como só tem 4 exercícios sobre isso, e a gente já discutiu esse aqui, um desses 3 é que vai estar no exercício dessa semana. Então não vou ficar fazendo mais esse exercício, não, senão vai faltar a opção aqui, e vocês já vão saber qual é o exercício que vai estar lá na segunda-feira. A parte mais importante da aula de hoje é essa de cá, que é a mudança de base. Por quê? Porque vocês têm a calculadorinha de vocês aí, né? E toda vez que vocês usam a calculadora, vocês apertam um botão chamado log. Dá uma olhadinha aí na calculadora de vocês. Como é que está o botão que vocês calculam o logaritmo? Tá log mesmo, professor. Significa o quê? O logaritmo. Que a base é 10. Que a base é 10. Então, por padrão, o normal é que as calculadoras... Deixa eu ver se eu passar aqui para a científica. Não tem uma versão científica. Já está na científica. Eu sei que vai ter algumas calculadoras físicas que vocês vão encontrar aí que elas vão aceitar a base. Às vezes você tem que apertar um número, por exemplo, 5, depois aperta no botão log, depois, entre parênteses, você escreve o logaritmando e ele entende que esse logaritmando está na base 5. Mas
A grande maioria das calculadoras que vocês vão encontrar por aí, e até no computador, que é o que eu estou olhando aqui nesse momento, elas trabalham com log na base 10. Mas vocês podem se deparar com situações como essa aqui, ó. Log de x quadrado na base 3. E aí, como é que vocês vão calcular? Se a calculadora só dá log na base 10. E como eu mostrei na aula passada, a gente pode recorrer à tabela de logaritmos, né? Só que a própria tabela de logaritmos, ela está vinculada a uma base. Compreende? Então, ou você teria uma quantidade gigantesca de tabelas para cada base que você poderia usar, ou você não ia conseguir fazer esse cálculo fisicamente. Então, a gente precisa de um artifício matemático para poder, independente da tabela que eu tiver na mão, eu conseguir calcular qualquer um log. E essa propriedade é a mudança de base. Então, primeiro eu vou explicar a demonstração, tá? E depois eu vou dizer como isso se usa. Então, eu tenho aqui, ó, a elevado a x é igual a b. Isso aqui é aquela notaçãozinha de equação que a gente tem, que ela está vindo dessa estruturação aqui, ó. Imagine que queremos calcular log de b numa base A, né? Só que eu quero utilizar uma base C. Então, eu nem quero que esse log seja calculado na base A, mas eu quero obter esse resultado através de um outro cálculo de log que faça uso de uma outra base, como, por exemplo, a da calculadora. Como vocês disseram, a calculadora de vocês está dando para vocês o log somente na base 10. Então, imagine que eu quero usar a calculadora para calcular log de B na base A, mas fazendo uso de resultados na base C, que é a base 10, que é a base da calculadora. Está dando para compreender qual é a jogada aqui? Ô, professor, Oi. depois o senhor vê os comentários aí. Tá, deixa eu voltar para ver o comentário. Qual é a questão aqui? Sobre a atividade que eu tinha enviado para o senhor da semana 16, e corrigindo aí que eu falei semana 17, só que eu enviei tudo certinho pro senhor e eu fui ver agora, entrar no Ava e conta como inspirada. Bom, se tivesse sido enviado com o link das datas corretas, teria sido... Não estaria como inspirada, né? Deixa eu voltar aqui só para dar uma olhada lá. Tem alguém... Tem um Eduardo aqui falando comigo também. É você que tá perguntando? É, sou eu sim. Pronto, eu vou olhar aqui. Não é bem o tipo de coisa que deveria estar sendo falado no momento da aula gravada, né? Aí, vamos dar uma olhada. Sessenta e dois envios. Eduardo, né? Isso. Não está enviado aqui não. Eduardo Vinícius está com nenhum registro de envio. Então na hora bugou, na hora que eu enviei certinho pro senhor, eu fiz até as fotos, tirei as fotos das imagens aqui no caderno que eu fiz, as questões. Ficou 72 horas lá, né? Era para você ter visualizado antes, tentado abrir o arquivo, é o conselho que eu dou a todos os alunos. Uma vez que você faz o envio do material, você desloga, entra novamente e tenta abrir o teu arquivo para saber se ele está registrado lá. Então. Mas o senhor abre de novo para enviar ou... Infelizmente não. Se passar das 72 horas, se você tivesse dito que você está tendo, dentro das 72 horas, você está tendo problema de enviar, que você está enviando e não está registrando, aí eu teria que fazer alguma coisa lá. Mas agora que passou, fica somente a ideia de que você perdeu o prazo. Então. Voltando aqui. Então, aqui, log de B na base C. Eu estou querendo calcular log de B na base A, só que eu quero fazer uso de uma base C. Como eu citei o exemplo da calculadora, a gente tem a calculadora que ela dá todos os resultados numa determinada base, que é a base 10, mas eu estou querendo calcular log de B na base A, que esse A não é 10. Como é que eu faço isso se eu só posso calcular numa base C, ou se eu só tenho uma folha de cálculo, por exemplo, estou fazendo a prova com vocês aqui,
e eu dou apenas uma folha de logaritmos, daqueles resultados de logaritmo, da base 5. Mas, em nenhum lugar da prova de vocês tem base 5. Aí a questão é, como é que eu vou calcular? Essa é a situação. Então, temos aqui. Ele vai estruturar o log de B na base A, dizendo que é uma variável qualquer, por exemplo, x. Porque se é um log, o log é um número. Então, a gente está chamando esse número de x. E agora foi feita aqui a inversão, passando para o caso da exponencial, que é a passagem dessa base para o lado de cá, como base da exponencial, igualada ao logaritmando, que no caso é b. Então, log de b na base a, que é igual a x, pode ser reescrito como a elevado a x, que é igual a b, que é o que a gente tem aqui. Depois disso, o que é que foi aplicado? Ainda assumindo uma igualdade, que é uma equação agora exponencial aqui, como eu quero trabalhar com a base C, eu joguei log dos dois lados aqui na base C. Então, ficou aqui o a elevado a x é logaritmando desse log na base C, e o b que estava aqui também é logaritmando na base C. Feito isso, eu agora tenho esses dois resultados aqui calculados por uma base que eu tenho em mãos, que eu tenho informação, que é a base C. Só que aqui, já daqui eu faço uso das propriedades, né? Então, eu tenho aqui a elevado a x, eu passo o x para frente do meu log A e fico com x vezes log de A na base C, que é igual a log de B na base C. Depois que eu fiz isso, eu isolo novamente o x. Então, pego log de A na base C e passo dividindo. E eu fico com essa estrutura aqui. O que é essa estrutura aqui? Essa estrutura é exatamente o valor de x, que é a mesma coisa de log de B na base A. Tá? Então, se eu quero calcular log de B na base A, eu posso meramente fazer uso dessa estrutura aqui para calcular. Que estrutura foi essa? Eu olho para o logaritmando, que no caso era B, e calculo esse logaritmando na base C. Olho para a base e calculo essa base também por log na base C. E eu vou chegar ao resultado. Vamos fazer uma checagemzinha aqui, tá? O resumão, né? A estrutura, e aqui estão os condicionantes para que isso passe a ser verdade. Como B e A eram base, primeiro, a estrutura desse log aqui, para ele existir, a gente sabe que o B tinha que ser maior que zero, porque ele é logaritmando. E o A, ele precisava ser maior que zero e diferente de 1. Estão aqui as condições iniciais para o problema. Mas como eu estou reescrevendo isso aqui nessa estruturação aqui, apareceram novas situações. A primeira delas é que o B, que era o logaritmando, ele normalmente vai precisar ser maior que zero. Isso não muda em nada. O A, que era a base, que tinha condição de ser maior que zero e diferente de 1, eles permanecem aqui. Mas agora apareceu esse danado desse C como base. E aí eu tenho que dar a ele condições de base, que são ser maior que zero e diferente de 1. Então são 5 checagens aqui que precisam ser verdadeiras para que essa mudança de base passe a fazer sentido, passe a existir. Eu não posso simplesmente escolher uma base menos 4. Não é assim que funciona. Vamos fazer o teste. Pega a calculadora de vocês aí e calcula. Deixa eu ver. Vamos tentar primeiro, depois a gente faz do livro. Calcula aí log de 5. Calcularam? Dá 0,69 um monte de número. Como? Dá 0,69, aí um monte de número depois. Pronto. Olha para a quinta casa e define a quarta casa. Para ficar trabalhando só com 4 casas decimais, escreve aí no chat. Olhar a quinta e falar a quarta, como assim?
Acho que veio o quê, professor? Eu quero um resultado com 4 casas decimais. Quando a Ah, gente quer um resultado com 4 casas decimais, se a gente tem uma porrada de número, como você disse, a gente olha para o quinto número e define se eu vou aumentar ou não o número anterior. entendi. E aí? Perfeito. É isso aí. 06990. Isso é um resultado de quê? Log de quanto? E em que base? Log de 5 na base 10. Log de 5 na base 10. Então, essa informação que eu tenho é o log de 5. Vamos calcular agora outro log. Calcula aí o log de 7. E escreve aí. A quinta casa era o quê? Isso, tá certo. Perfeito. 08451. Então, agora eu tenho o log de 5 e o log de 7, certo? Todos dois na base 10. Se eu escrever a divisão entre esses dois números, eu estaria fazendo a divisão de log de 5 na base 10 dividido pelo log de 7 na base 10, certo? Sim. Olha para cá para o livro. O que é que o livro diz com relação a isso? Imagina aqui que esse 5 é o B e o 10 é o C. Deixa eu mudar de tela que talvez vocês consigam visualizar. Pronto, agora. Imagina que aqui é o log de 5 na base 10. E aqui é o log de 7 na base 10. Então, o 5 é o B e o A é o 7. O que é isso que você está calculando quando você divide esses dois? Quociente? Não. Tá subtraindo. Ah, tá. Não, não, não. Não é a propriedade, não. E nem aí se aplica a propriedade. A propriedade se aplica quando a divisão está no logaritmando, está dentro do log, tá? Aqui, a divisão está fora do log. A gente está dividindo dois logs. Não conseguindo pegar a ideia aqui? Eu disse que aqui em cima, imagina aqui, log de 5 na base 10 e aqui log de 7 na base 10. Então, o 5 é B e o 7 é o A. Isso daqui, essa divisão que a gente está estruturando aqui, olhando para o lado de cá, significa o quê? O log de 5 na base 7. Perfeito. Exatamente isso. Então, por mais que eu não consiga calcular pela calculadora aí o log de 5 na base 7, eu posso obter ele indiretamente, fazendo a divisão do logaritmando dividido pelo log da base, que é o que vocês acabaram de mostrar aí. Calcula essa divisão aqui entre o 0,6990 e o 0,8451. É esse aqui de baixo? Tiago? É esse. É esse de baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar na internet aqui a tabela de logaritmo da base 7. Pronto. Essa tabela aqui, deixa eu reproduzir a tela inteira. Quando a reprodução aparecer, vocês falam. Tela inteira.
Estão visualizando? Sim. Aqui é um misto de várias tabelas, tá? Se reparar aqui, ó, ele está dizendo a parte de cima corresponde ao número de cá, essa partezinha que a gente está vendo aqui, e essa parte que está vendo do lado de cá são as bases. Então, como eu estou calculando log de 5 na base 7, então eu estou aqui nessa coluna 7, que é a base 7. E o número que eu estou calculando é 5, está aqui. Aí eu vou olhar a junção entre os dois, ó. Deu aqui 0,8271. Vocês acharam? Cadê? Aqui. 0,8271. Tá? Deixa eu voltar a transmissão aqui. Agora a gente, já que a gente viu com um exemplo qualquer, sem ser um exemplo do livro, e deu certo, a gente pegou uma tabela aqui na base 7 e viu que o resultado estava correto, significa que por mais que a gente não tenha na cabeça ou na mão fazer o cálculo de um logaritmo na base 7, mas a gente sempre pode fazer ele indiretamente, que é o que a gente vai ver aqui nesse exemplo. Já está reproduzindo? Já. Pronto. Então aqui, ó. Conhecendo os logaritmos decimais, log de 3, como está aparecendo nada aqui, é na base 10, e log de 2 na base 10, que é parecido com o que vocês fizeram aí. Ele está pedindo para calcular o log de 3 na base 2. Como ele está querendo o log de 3 na base 2 e não o log de 2 na base 3, qual é a ordem da divisão que eu tenho que colocar? E aí? Gente, olha aqui para cima, ó. Se eu estou querendo log de B na base A, o log de B tem que estar na parte de cima da minha divisão. E o log da base que eu estou procurando tem que estar na parte de baixo da minha divisão. Então, se eu estou querendo log de 3 na base 2, eu vou ter que ter o log de 3, que é esse aqui, na parte de cima, e o log de 2, que é a minha base, aqui na parte de baixo. E aí eu faço a divisão entre eles, né? Está aqui o resultado de cada um deles. E aí, quando eu calculo, eu obtive o log de 3 na base 2. Se porventura eu quisesse localizar aqui o log de 2 na base 3, eu tinha que ter colocado o log de 2 na parte de cima e o log de 3 na parte de baixo. Tá dando para entender isso aí? Sim. Beleza. Aí vamos para um exercício aqui. Esse exercício já está utilizando um pouquinho das condições que a gente tinha de equação logaritmo, né? Então, eu tenho aqui, ó, resolver a equação log de 2x mais 3 na base 2, somado com log de 2x na base meio, que é igual a 1. Aí aqui a gente já tem o primeiro problema, né? Porque, ó, eu estou trabalhando aqui com bases distintas. Aqui é log de 2, aqui é log de meio. É uma coisa que a gente via lá em cima. Lá em cima a gente sempre estava fazendo um cálculozinho, mas as bases se mantinham as mesmas para facilitar a vida da gente e a gente poder operar. Aí aqui são as condições de existência. Como esse cara de cá é o logaritmando, a gente sabe que o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, 2x mais 3 tem que ser maior que zero. 2x tem que ser maior que zero. Não tem motivos para não checar essa propriedade. Preciso checar a propriedade da base? O que é que diz a propriedade da base? Tem que ser maior que zero, diferente de 1. Essa primeira é 2 e essa outra aqui é meio. Está checado? Elas podem ser bases, sim ou Pode. não? São maiores que zero, diferente de 1, né? Pronto. Então, por isso que ele não está fazendo essa checagem aqui. Aí, o que, é que ele está fazendo? Olha a jogada aqui. Ele está calculando esse log de 2x na base meio. Acho que chegou alguém no portão. Rapidinho. Volto já, tá?
Voltei. Então, o que é que a gente tem aqui? Se eu estou trabalhando com log de 2x na base meio, eu estou fazendo o inverso daquela propriedade que a gente está vendo aqui em cima, né? A propriedade que daqui em cima eu queria calcular isso, mas aí eu só dispunha desses outros dois cálculozinhos. Aqui não. Aqui eu já tenho esse log de 2x, ele está aqui na minha conta, só que eu vou pegar essa estrutura aqui e transformar ela para ficar com a mesma base desse outro de cá. Então, eu vou reescrever isso aqui como sendo log do logaritmando, né? Nesse caso daqui de cima, na base 2, e log da base também na base 2. Então, eu estou passando toda essa estrutura para ser escrita como base 2. Aí eu olho para cá. Quando eu olho para esse cara de cá, eu vejo aqui que o meu logaritmando é meio. E eu posso escrever ele e passar esse 2 para cima. Eu passar esse 2 para cima, acontece o quê? Tem que ficar elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. Aí, quando eu olho aquela propriedadezinha da potência, o que é que eu faço com esse menos 1? Passa para frente do logaritmo. Vai para frente do logaritmo. Então, ficaria menos 1, né? Vezes log de 2 na base 2. O que é que acontece com log de 2 na base 2? É igual a 1. É igual a 1. Então, vai ficar aqui menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Deixa aqui o resultado guardadinho. Na parte de cima não tem muito o que fazer. Eu poderia simplesmente quebrar numa soma isso aqui, como log de 2 na base 2 mais log de x na base 2. Mas nesse momento não é interessante. Então, somente calculo o negativo aqui e fica menos log de 2x na base 2. Aí agora, ó, eu volto para o meu problema que estava em duas bases distintas. Eu digo, olha, lembra daquele lugar onde tinha log de 2x na base meio? Eu posso substituir isso daqui colocando isso aqui porque são iguais, ó. Log de 2x na base 2, negativo. Então, aqui antes era uma soma e vai terminar desse jeitinho aqui, ó. Log de 2x mais 3 na base 2. Que a gente chegou nessa etapa aqui, a gente vai fazer uso, a gente poderia resolver como lá em cima a gente resolvia fazendo uso daquelas substituições, né, chamando esses carinhas aqui de y, por aí vai. Só que agora a gente já viu na aula passada as propriedades. Então, se eu tenho um log aqui na base 2 e tenho outro log aqui também na base 2, que eles estão separados por uma subtração, quer dizer que existe uma propriedade lá atrás, essa de cá, do quociente, cadê? Aqui. Ó, dois logs na mesma base, separados por uma diferença, eles podem ser escritos como uma divisão dentro do logaritmo. Aí volta para cá para o problema. É isso aqui, era 2x mais 3, vai ficar na parte de cima. O que estava depois, o 2x, vem para aqui, para a parte de baixo. E agora, que é apenas um log igualado a um número, a gente resolve como a gente aprendeu a resolver. Vou passar essa base para lá como base do exponencial, né? Então vai ficar do lado de cá 2 elevado à primeira, igualado a 2x mais 3 sobre 2x. Pronto, chegamos agora a uma equação, né? Do formato racional, mas de estrutura de primeiro grau. Então, pega esse 2x, passo para o lado de lá, vai ficar 4x, e aí passo para o lado de cá. Melhor passar logo esse para o lado de cá, né? Então vai ficar 2x mais 3 igual a 4x. Então eu pego esse 2x, passa para o lado de cá. Então vai ficar 3 é igual a 4x menos 2x, que vai dar 2x. Aí agora eu passo 2 dividido e vai ficar x é igual a 3 sobre 2. E aí chegamos à solução. Então, por mais que seja um problema de equação logarítmica não tradicional, né? Uma equaçãozinha aqui que tem bases distintas, como a gente aprendeu a mudar a base, eu pude colocar esse cara numa mesma base, e como ficou numa mesma base, aí eu posso usar a propriedade. Por exemplo, aqui, por que é que eu não usei aqui e escrever esses dois aqui como um produto? Eu não pude escrever esses dois aqui como produto, porque a base desse aqui é 2 e a base desse aqui é meio. Então, eles não podem se conectar. A propriedade não diz isso. Deixa eu mostrar lá para a gente poder ver. Ô, professor. Oi. Então a gente pode escolher a base que a gente quer mudar para ficar melhor para operar. Sim, a ideia é que você vai trazer o problema para uma base que você tem controle, né? Ou você tem a tabela para poder substituir os números, ou é apenas aquela base que o computador vai te dar, como, por exemplo, a calculadora. A calculadora só te dá na base 10. Então, tu vai pegar o teu problema e levar ele para uma base 10, para poder resolver.
Certo. É isso, no mais aqui são só exercícios. É aqui, ó. Pedindo para colocar na base 10. Como é que eu faria esse primeiro aqui? Colocar ele na base 10. E aí? Botaria log de 5 dividido por log de 2. Na base 10, né? Você está dizendo? É, Está omitindo porque está na base assumindo que é 10. 10, né? A Sim, resposta sim. mais padrão seria log de 5 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Mas supus que era isso que você queria dizer. Beleza. É somente isso. Qualquer um desses aqui vai ser dessa maneira. A única ressalva que eu tenho para fazer com vocês é essa estrutura aqui, ó. Quando aparece LN, que é logaritmo natural. Não tem muito foco desse curso falar disso, mas quando a expressão aparece em um LN aqui, quer dizer que a base é conhecida como número de Euler, ou mais conhecido por vocês como número de Euler, tá? Ele é um número irracional, assim como o π é um número irracional. É um número que a gente vê muito na matemática, por isso ele tem um nomezinho próprio para ele. Então, o número de Euler, ele é para a gente assim como o π é para a gente. Então, basicamente, esse ele dizer aqui, ln de x, se eu quisesse escrever desse jeito que está aqui, seria log de x na base 10 dividido por log de e na base 10. Se você olhar para a calculadora de vocês, vocês vão ver um botãozinho que é o e. Procura ele aí. Sim, aparece. É mais ou menos 2,71. Se aproximar para duas casas, né, seria 72, né? Porque a terceira é 8. Vocês têm que aprender isso. Quando você vai dar um resultado, se você quer falar com duas casas decimais, você olha para a terceira. Um arredondamento 2,71 está errado. Porque a terceira casa é 8. O arredondamento para duas casas decimais é 2,72. Beleza. Coloca isso. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse calcular esse aqui, que é o ln de x, escreveria log de x na base 10, log de e, que é esse valor que a gente está vendo aí, se dependendo da questão, eu quero duas casas decimais, quero quatro casas decimais, quero cinco casas decimais, escreveria o valor de e, com a quantidade de casas decimais que o problema pedisse, dividido pela base 10, como essa questão aqui está pedindo. Vamos avançar um pouquinho mais aqui de exercícios. Aqui, essa letra B aqui do 188, como é que eu resolveria? Ele está dizendo, ó, log de 2, na base 10, né? É 0,3010. Calcule log de 1000 na base 4. Como é que eu faço isso? Alguma ideia? Log de 1000 dividido por log de 4. Repete, por favor. Log de 1000 dividido por log de 4. Quando você está falando log de 1000, eu estou entendendo que você está dizendo log de 1000 na base 10. É isso que você quer falar? Sim. Vamos ver. Se eu escrevo log de 1000 na base 10, isso dá quanto? 3. 3, né? Porque eu tenho 10 a terceira, passo 3 para frente, vou ficar com log de 10 sobre 10, log de 10 na base 10, que dá 1. Então, 3 vezes 1, 3. A parte de cima a gente já resolveu. E na parte de baixo, como você disse, seria log de 4 na base 10. Né?
Como é que eu resolvo isso? O 4 é igual a 2 elevado a 2, aí joga o 2 que está no expoente para frente do log, Certo? aí vai ficar, a gente já sabe o valor de log de 2 na base 10, Que é 0,3010. aí substitui, aí multiplica por 2 que está na frente. Aí vai dar 0,6020. Então é 3 em cima dividido por 0,6020. Que aí a gente calcularia isso rapidamente e chegaria ao resultado. Perfeito. A ideia está bem estabelecida, é isso mesmo. 189. Ele está dizendo aqui que log de B na base 3 é igual a A. Ele quer que expresse a função em função de A. Aí você tem que resolver isso de cá em função de A. Então, para resolver isso em função de A, eu tenho que tirar essa estrutura aqui e trabalhar na base 3. Por exemplo, esse B, né? Esse B aqui ficaria log de B na base 3 dividido por log de 27 na base 3. Como lá em cima eu já falei que ficou log de B na base 3, ele já está dizendo aqui que é A. Então, a parte de cima passa a ser A. Então, vai ser A dividido por log de 27 na base 3. Vamos fatorar isso aí, né? Quando a gente fatora, a gente vai ver que por 3 eu vou ter o quê? 9, Por 3, 1. 3, Ah, né? não, 3 de novo, mas E aí por depois 3 3, de 1. novo e Então, 1. isso aqui é 3 ao cubo, certo? Certo. Então, eu tenho 3 ao cubo, log de 3 ao cubo na base 3. O cubo passa para frente, né? Então, vai ficar 3 vezes log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3 é 1. Então, o resultado da parte de baixo vai dar 3. Então, é A sobre 3 a resposta para esse problema. E por aí vai. É sempre mexer na expressão para poder chegar no resultado. Beleza? Não tinha muita coisa para a gente falar, era mais aplicar a questão da mudança de base para entender como funciona e como se usa. E entender o que é o cologaritmo, que na verdade é apenas uma anotação. Colog nada mais é do que menos log. Só isso. Aí você organiza a expressão, por exemplo, para o teu resultado não ficar negativo, aí você mete um colog no meio que ele fica expresso positivamente. Tá ok, pessoal? Por hoje, Beleza. pessoal do primeiro horário, né? Aí fica por aí. Quem for ficar para o resultado do segundo horário, a gente vou dar uma pausa aqui com vocês e vou voltar de 2h20, hein? Acho que É essa hora. é terminar. Pronto. Então, a gente retoma aqui de 2h20, se quiser ver mais algumas explicações com relação a essa parte. Caso não, a gente encerra por aqui, tá bom? As questões vão ser liberadas na segunda-feira para entregar até a quarta-feira. Por favor, não perca o prazo, o rapaz aí que perdeu o prazo. Essa é a última atividade que a gente tem e que a gente vai definir a nota dessa unidade. Essa 18ª semana se encerra no dia 15 e pretendo que isso venha a ocorrer fielmente. Então, vou tentar avançar a nota de vocês até o dia 15 para respeitar o calendário para aqueles que precisarem fazer final, a gente seguir a ordem dos dias. Essa gravação. Então, até daqui a pouco, tá, pessoal? Tchau, professor. Tchau, até mais. Já vai fazendo as questões aí, se não for ficar para a próxima aula, tá? Tchau, professor. Tchau, tchau.